Muito bem, depois de bom tempo sem gravar vídeos sobre as máquinas, estou aqui hoje para mostrar como que estamos indo. Então essa aqui é a máquina UV de 2 metros por 1, com 4 cabeças e 3.200. E mais uma vez eu troquei o kit de placas dessa máquina. Ela agora está trabalhando com a placa da BD Printer. Eu escolhi trabalhar com essa placa da BD Printer aqui porque eu instalei 2 kits da Rosson e tive problema nos 2 kits. O primeiro kit simplesmente não funcionou e o segundo kit eu contratei lá o chinês para fazer a configuração. Ele veio, ele acessou, configurou bonitinho e até que funcionou, mas teve algumas coisas que eu não gostei. Por exemplo, a estação de limpeza tinha um funcionamento muito inadequado e o sensor de altura, eu achei muito complicado para usar o sensor de altura da Rosson. Então nesse vídeo de hoje aqui eu quero falar sobre os sensores da BD Printer e falar sobre o programa. Então vamos começar rapidão. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Era para eu ter vindo trabalhar de volta dia 8 de janeiro, mas aí quando foi no dia 6 de janeiro eu fui escolhido pelo mosquito da dengue. E aí eu tive uma semana terrível, muitas dores no corpo, não consegui trabalhar na segunda semana do mês. E o mês de janeiro já é difícil para a gente trabalhar. E eu ainda perdi praticamente 2 semanas desse mês sem fazer nada, acho que até um pouco mais. A dengue dá umas dores terríveis no corpo, viu? Não é bom não. Não recomendo para ninguém. Então isso aqui é o programa BD Printer 4720, que é o mesmo da i3200. E esse programa aqui ele é muito fácil de usar. Ele tem aqui do lado 5 telas. Então aqui, por exemplo, ele está na primeira tela, que é a tela onde você abre o arquivo. Você vem aqui, escolhe o local onde está o arquivo que você quer abrir. E aí está pronto. Eu vou mostrar aqui, vou imprimir nesse notebook aqui. Esse notebook ele tem 30 milímetros de altura. Então como que funciona para eu fazer o setup da altura do eixo Z? São 2 maneiras. Esse aqui é um sensor de altura, sensor de detectar a altura do objeto. Essa é uma maneira, usando o sensor. A outra maneira, que é mais simples até, eu venho aqui, eu sei que aquele notebook lá ele tem 30 milímetros de altura, então eu coloco aqui 35 milímetros, por exemplo. E eu venho aqui e faço o carro se mover. Então quando eu clicar aqui no left, ele levanta o eixo Z até a altura que eu coloquei lá, 35 milímetros. E aí eu posiciono em cima do objeto que eu quero e verifico se a altura está boa. Verifico visualmente ou com um gabarito, alguma coisa assim. Então isso aqui é uma verificação manual. Eu achei que ele está um pouco alto, então eu venho aqui no Print Set, nessa opção aqui, Print Set, e escolho essa opção aqui, ó. Então ele está um pouco alto, eu quero que ele baixe. Cada vez que eu der um toque aqui nesse botão, ele vai baixar 1 milímetro. Pronto, eu pedi para baixar 2 milímetros e antes eu tinha digitado 35, agora está com 33. E eu estou pronto para
começar a imprimir. Então o que eu faço? Eu venho aqui, dou um X7 na casinha, o carro volta para a estação de limpeza, desce até embaixo, então é só mandar imprimir. Ele checa o sensor do eixo Y, vai a distância que eu mandei andar, no caso aqui eu mandei ele ir para trás 20 milímetros. E aí ele começa a impressão. Como vocês podem ver, o laser, o raio V lá está em cima do notebook. É como se ela estivesse fazendo a impressão em cima do notebook. Então essa é a maneira mais fácil de configurar o eixo Z. Se eu quiser achar que ele está muito baixo, eu posso vir aqui e mesmo durante a impressão ele vai, não sei se dá para ouvir lá, mas ele está subindo aqui, ó. E aqui também está mostrando, ó, agora está 38 milímetros. Então eu posso subir ou baixar mesmo durante a impressão. Não preciso parar a máquina para fazer isso. Então esse aqui é o ajuste manual e ele é o mais simples que tem, porque assim, de repente você tem um material que você imprime sempre, então você vem aqui em cima e coloca a altura do seu material, mais 2 milímetros de espaço, e aí é só mandar imprimir que o eixo Z já vai subir lá a altura que você determinou aqui, certo? Então quando é um material que você conhece a altura, você vai usar pode fazer isso manualmente mesmo, não precisa usar o sensor. Mas caso você queira usar o sensor, esses sensores de detecção de altura, eles funcionam de várias maneiras. Alguns são por funcionamento mecânico, eles têm uma pequena chave na ponta de um eletroímã. Aí você posiciona aquela chave em cima do material que você quer medir, aciona o eletroímã, ele desce lá e mede a altura do material. Eu não gostei desse sensor, eu experimentei um aqui, não gostei dele porque aparentemente ele desgasta com muita facilidade e ele não dá repetição na altura. Ele, tipo assim, ele dá uma variação ali de alguns milímetros, aí você tem que ficar ajustando a margem, não é legal. Eu encomendei um outro sensor lá da China, deve chegar agora essa semana, mas eu estou desconfiado que aquele sensor lá também não vai ser bom. O ideal são esses sensores indutivos iguais a esse aqui, e uma pequena chapa de metal. Cada aqui eu peguei uma chapinha ali na sucata, mas esse aqui é o ideal. Então o que eu faço? Eu coloco a chapa em cima do objeto que eu quero medir, a chapinha fina, 26. Eu venho aqui, digito a altura do objeto a mais. No caso ali tem 30 milímetros, eu vou colocar aqui 40 milímetros. 40 milímetros. E vou... Aqui no caso eu vou mover o carro um pouquinho para trás. Então quando eu clicar aqui na seta para a esquerda, ela vai subir 40 milímetros, que foi o que eu digitei ali na margem. E se Deus quiser vai se mover para cima do notebook. Então eu posiciono ela em cima do metal, do jeito que está ali, e venho aqui e clico nesse botão aqui, ó, altímetro. Aí aqui ela vai detectar automaticamente a altura do material e deixar a distância certa para imprimir. Então ela calculou mais ou menos a distância certa. O objeto tem 30 milímetros, ela encontrou com 32,64 milímetros.
Isso porque a chapinha aqui é uma chapa 26 e a espessura dela, se eu não me engano, é 0,7 milímetros. Então aqui tá certo, ele detectou a altura correta. É bom usar isso aí, seu Roberto? Não, esse troço dá trabalho, viu? Você tem que ficar ali detectando a altura do material. É bom essa detecção automática quando você tem uma peça grande em cima da máquina e você quer checar todo, por exemplo, os 4 cantos da peça para ver se está na altura certa. Então você faz o altímetro aqui em um canto da peça, aí você muda o sensor para outro lugar, que nem aqui. Você muda o sensor para outro lugar. E pede para ela fazer o altímetro de novo. Então ela achou aqui, ó, 32,64. E tá lá, tá medindo de novo a altura da peça. Ela sobe até o sensor de cima e desce até encontrar o objeto. No caso aqui, agora deu uma pequena diferença, 2 décimos de diferença. Então você pode fazer isso nos 4 cantos do objeto, no centro do objeto, e a altura maior que você encontrar, você pode simplesmente vir aqui digitar ela. No caso foi 62. E aí quando você der o X7 aqui, a máquina volta lá para o ponto 0. No caso aqui ela está fora do sensor Y, ó. Ela foi lá para trás. Então quando eu mandar imprimir aqui agora, ela vai movimentar o carro para frente, subir 32,64 milímetros. Aqui marca a altura que ela está subindo. 32,6 milímetros. E aí ela vai fazer a impressão. Então, esse altímetro, ele é bom, mas é chato de usar. O ideal é você saber a altura do material que você usa e simplesmente digitar aqui a altura do material. Então isso aqui vai depender muito da experiência do operador lá da impressora. O cara vai se acostumando com a altura do material e daqui a pouco está tudo certo. A máquina, aqui no caso, não está instalada ainda, mas ela vai ter aqui sensor anti-colisão. O sensor anti-colisão, ele serve principalmente para proteger a cabeça de impressão. Ele serve principalmente para proteger a cabeça de impressão, porque a cabeça é muito cara. Então se você errar ali na altura, provavelmente o sensor de colisão vai te salvar. Mas é uma questão de prática. Se você tem um objeto que mede 2 milímetros, aí você coloca lá a altura de 4 milímetros, automaticamente ele já vai fazer uma impressão razoável. É lógico que isso aí você vai ter que fazer na prática para ver. Então essa é a parte do sensor e como funcionam os sensores dessa máquina. Ela tem então 2 sensores no eixo X, 2 sensores no eixo Y e tem 3 sensores no eixo Z. Esse sensor aqui que eu coloquei, e lá dentro tem um sensor de 0 absoluto, que ela não vai baixar mais do que aquele sensor lá de dentro de jeito nenhum. Então quando eu colocar aqui 0 absoluto, aqui 0, por exemplo, eu quero imprimir um adesivo. Quero imprimir um adesivo. Eu não preciso colocar ali. Posso colocar 0,6 milímetros. Cadê o ponto? 0,6 milímetros. Então eu ponho aqui 0,6 milímetros de altura e simplesmente mando imprimir.
ela foi lá para trás, volta aqui para o sensor inicial, ela sempre volta para o X para iniciar a impressão. Então se você quiser que ela recue um pouquinho, você tem que digitar aqui no eixo Y o tanto que você quer que ela ande para trás ou mesmo para frente do sensor. E aí no caso ela estaria imprimindo um material fino, assim, tipo um adesivo, que você não precisa nem ajustar o eixo Z praticamente para fazer isso. Então aqui vamos voltar aqui então no programa. Aqui nessa parte a gente tem a abertura de arquivo. Aqui a gente tem a configuração da impressão. Você coloca o jeito que você quer. Essa aqui é a impressão reversa. Impressão reversa, a máquina vem para o sensor da frente, ela vai lá para trás e começa a imprimir de trás para frente. Por exemplo, para você imprimir em acrílico. Você pode fazer um flip horizontal da imagem. Então, por exemplo, você quer que a imagem ela saia invertida no eixo horizontal, no eixo Y. Aí você marca aqui e você vai ter uma imagem invertida no eixo Y. Ela vai começar da frente para trás mesmo, mas a imagem vai ser invertida. Aqui é para você colocar margens de offset, mas como você já tem aquela margem lá em cima, dificilmente vai usar isso aqui. Você pode habilitar os canais. Por exemplo, aqui nós estamos com o canal branco habilitado. Então a gente pode vir aqui e habilitar os canais branco, o canal do óleo, e se você quer que ela imprime em spot. Depois, mais para frente, eu vou fazer mais vídeos explicando isso aqui com mais detalhes. Então essa parte aqui é a parte do usuário. É aqui que você define como que você quer que a impressora imprima. Se é para imprimir espelhado, se é imprimir de frente para trás. Espelhado, ele inverte a imagem, mas imprime da frente para trás. Uma impressão normal com a imagem invertida. E a impressão reversa, ela imprime de trás para frente. Por exemplo, ela vai imprimir o colorido e em seguida colocar o branco em cima do colorido. Aqui no Print Set você tem como cortar a quantidade de tinta que você quer. Ninguém vai usar isso aqui. Você pode definir a eclosão. Tudo isso aqui eu vou explicar em mais detalhes em vídeos no futuro. Para que serve, qual a vantagem de usar e qual a vantagem de não usar. Aqui você tem as configurações de limpeza da cabeça e as configurações do eixo Z. Essa aqui é legal. A configuração do eixo Z é legal. Porque você não precisa parar a máquina para mexer aqui. Aqui você praticamente não vai mexer nesses números aqui, porque aqui é a distância entre uma cabeça e outra. Então aqui você praticamente não vai precisar mexer, a não ser quando você trocar uma cabeça, se ela ficar, na hora que você parafusar lá, ela ficar um pouco torta, aí você vem aqui e faz o ajuste da distância entre as cabeças. Aqui pode ser feito pelo próprio usuário, não precisa ser técnico. E aqui, no System Settings, é a parte técnica da máquina. Então você tem aqui um login. Você faz o login e você entra na parte técnica da máquina, que é essa tela pequena aqui. Aí aqui você tem configuração dos motores, configuração de velocidade, todas as configurações que são normais nas impressoras, mais ou menos. Aqui é exatamente como lá no PrintEsp da Rosso, a configuração. Aqui nessa parte de baixo, onde está escrito atributos, é que essa aqui é uma área técnica, então ela está aqui desabilitada, você não consegue mudar aqui, a não ser que você tenha saiba o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, ela fica desabilitada. Todos os 3 motores, os 4, 5 motores na verdade, né?
cada um tem uma aba de configuração própria. Aqui você tem a configuração da estação de limpeza, quando você quer que ela suba, quando você quer que o carro anda, tudo muito simples. Aqui pode ser acessado pelo usuário normal mesmo, se ele quiser fazer algum ajuste na estação de limpeza. Aqui você tem as configurações da lâmpada UV. No caso dessa máquina aqui, ela só tem lâmpada do lado esquerdo. Então ela tem ali um módulo de LED ali de 300 watts. Só do lado esquerdo, porque ela vai sair daqui com duas cabeças. Depois, quando o rapaz colocar as outras duas cabeças, se ele quiser, ele pode colocar um outro módulo do outro lado, ou pode adicionar um módulo aqui desse lado mesmo, só do lado esquerdo. Tem vantagem de colocar o LED só do lado esquerdo, porque você não seca a tinta na estação de limpeza. Se cair alguma tintinha ali na estação de limpeza, você consegue limpar com o LED apagado. Apesar de que o LED, ele deve, na hora que ele chega aqui no início da estação de limpeza, ele já tem que apagar. Mas se por azar ele não apagar, também não vai secar a lâmpada lá dentro, secar a tinta. Então essa aqui é a configuração da luz UV. Aqui é a configuração da cabeça, é a configuração normal que todo técnico conhece, uma cabeça branca e uma cabeça CMYK. Aqui são as configurações avançadas. As configurações avançadas é onde você coloca, por exemplo, no caso dessa máquina aqui, ela vai ter o batedor de tinta branca e vai ter o circulador de tinta branca. Então eu programo eles aqui nessa área. E aqui tem o flash, coisinha básica, avançada. As configurações da placa. Aqui, você não vê isso aqui, porque essa aqui é a área de firmware da máquina. Então você só vai ver isso aqui se você for o técnico. O usuário comum não deve mexer aqui, então ela fica apagada. Aqui nessa área, eu gosto dessa área aqui, porque aqui você pode checar as saídas da máquina. Então ela tem, por exemplo, 16 saídas de 24 volts. Eu quero saber se essas saídas estão todas funcionando. Eu clico aqui, ele automaticamente ligou todas as saídas lá na placa. Lá eu consigo ver que os LEDs estão todos ligados, quer dizer então que as saídas estão funcionando perfeitamente. Aqui são as saídas de 5 volts, são as saídas de sensores. Essas aqui elas ficam ligadas direto. Se você pegar um multímetro e lá medir, você vai ver que elas estão com 5 volts direto. E essa parte aqui de baixo é a parte que mostra para você checar os sensores da máquina. Essa parte aqui ela é extremamente interessante, porque aqui você consegue até, por exemplo, aqui no... Vai, meu filho, dá foco aí. HAX, HBX. Esses dois aí são... Eles mostram o status do encoder. Então, por exemplo, o B está em alta, aliás, o A está em alta e o B está em baixa. Se eu mexer aqui, só um pouquinho no carro, que o carro fica travado, aí já mudou para o A. Apagou os dois canais, acendeu os dois canais. Então ele fica aí chaveando, você consegue saber se o seu encoder está funcionando. Essa saída HM aqui é o sensor de colisão. Você consegue saber também se ele está funcionando só olhando aqui no programa, você não precisa ir lá checar o sensor. No caso aqui ele está em alta porque eu não instalei ainda. Então aliás, ele está embaixo, está desligado. E aqui nós temos o sensor de início do X e o sensor de fim do X. A máquina está parada lá no X, então o sensor está em alta. Aqui nós temos o eixo Z, que ela está embaixo, então o sensor de baixo está desliga, está embaixo, e o sensor de cima está em alta.
Então você consegue checar os sensores da máquina sem precisar usar o multímetro. Só ligando aqui você consegue saber se os sensores estão bons ou se estão ruins. A última parte aqui são só informações sobre a placa. Não tem grande interesse não. A parte mais interessante para o técnico é essa parte aqui mesmo, que é a parte do status da máquina. Você não precisa ficar olhando lá na placa para saber se o sensor está bom ou se está ruim, para testar em cor. É muito bom isso aqui. Então esse é o BD Printer, que no caso aqui está em inglês ainda, mas nós já temos uma versão dele em português que eu fiz a tradução. E esse programa aqui, esse sistema de funcionamento dessa máquina, ele é exatamente o mesmo das maquininhas UV pequenas. Durante a semana aí eu vou ter esse programa aqui instalado em uma máquina UV que está lá na bancada. E aí vocês vão poder ver que tem exatamente as mesmas funções. Então é isso, depois de muito tempo sem fazer um vídeo, finalmente sai um vídeo novo nesse canal. Depois eu vou detalhar melhor isso aqui que eu estou falando. Então isso aqui hoje foi só uma introdução ao programa. Beleza então? Beijo, Isabelle, minha filha linda.